Graça e paz a todos, que o grande Deus continue com suas mãos estendidas sobre cada um de nós, nos agraciando com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Quero aqui convidar você a meditar comigo em mais um texto da Bíblia Sagrada, que encontra-se no livro de Mateus, capítulo de número 5 e o versículo de número 6, o qual nos externa o seguinte: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esse texto, ele faz parte do Sermão do Monte. Na verdade, ele é a quarta bem-aventurança das 9 citada por Cristo Jesus, aqui nesse capítulo de número 5. Para a nossa maior e melhor compreensão, eu gostaria de dividi-lo em 3 partes. A primeira parte: o que é uma pessoa bem-aventurada? De onde vem essa palavra bem-aventurada? Essa palavra ela vem de uma expressão grega, traduzida por Macário, que se quer dizer feliz, abençoado, uma pessoa mais do que feliz, ou seja, é alguém que usufrui de uma felicidade, de um coração que está em paz com Deus. Automaticamente em seguida, Cristo vai nos conscientizarmos da causa ou do que é que está fazendo ou do que fez essa pessoa ser tratada, ser vista, ser recebida como uma pessoa bem-aventurada. Quando ele diz bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Olha só, Cristo aqui faz questão mesmo de citar as 2 maiores necessidades físicas do ser humano. Todos nós sabemos que o nosso corpo, ele carece de pão e de água. E a partir do momento em que o nosso corpo, ele não sente essa necessidade, ele está expressando que estamos profundamente enfermos fisicamente. Logo, se não recorrermos a uma orientação médica, a tendência é que nós morramos. Semelhantemente ao nosso estado físico, também o nosso estado espiritual. Todos nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, devemos ter essa consciência que a nossa alma, ela tem sede e fome, sede não de água, fome não de pão, mas da justiça de Deus para nossa própria vida. Fome não de pão, água, ou melhor, sede não de água, mas da justiça de Deus. Quando o ser humano compreende que é carente, que tem essa necessidade, ele não encruza os seus braços, não espera sentado, ele age de uma forma que venha glorificar o nome de Deus em sua vida. Por quê? Porque ele não vai à padaria comprar pão, mas ele vai a Deus que o sacia de toda a sua necessidade. Olha só o que expressa o salmista Davi no Salmo de número 42 e o versículo de número 1 e o 2, quando ele diz: como suspira a coça pelas águas, assim, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. O salmista Davi, ele reconhece que o seu ser espiritual, o seu espírito, ele tem essa necessidade de saciar sua sede, não simplesmente numa fonte de água física, mas de água espiritual. E essa água, ela é o nosso próprio Deus. Olha o que ele expressa ainda no Salmo de número 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, e a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Davi reconhece, meus amados irmãos, que a ausência de Deus provoca no ser humano grande enfermidade. Enfermidade essa que só pode ser curada em Cristo Jesus, só pode ser restaurada em Cristo Jesus. Então, quando assim reconhecemos, nós não pensamos 2 vezes, recorremos àquele que de fato pode sarar
todas as nossas necessidades. E quem é Ele? Jesus, o nosso Senhor. Tendo essa compreensão, ninguém vai ficar de braço cruzado. Pelo contrário, nós vamos agir reconhecendo que se nós não tivermos essa sede e essa fome, nós estaremos enfermos espiritualmente. Isso para não dizer das duas grandes possibilidades que possam estar nos acontecendo. A primeira, ou que nós nunca tivemos um novo nascimento em Cristo Jesus, e a segunda, que nós já estamos mortos espiritual e não sabemos. O interessante é que essa sede, essa fome, ela não é pelo pão, ela não é pela água, mas ela é pela justiça de Deus. Justiça essa que é um atributo comunicável de Deus ao ser humano. Isso se dá a partir do momento em que nós temos um novo nascimento em Cristo Jesus. Não de conformidade à vontade da carne e do sangue, mas de conformidade ao Espírito de Deus em nossas vidas. É naquele momento que nós somos impactados pela mensagem do Evangelho e o Espírito Santo de Deus provoca em nós a conscientização do pecado, da justiça e do juízo. Tendo essa conscientização, automaticamente nós reconhecemos as nossas falhas e a nossa carência e clamamos a Deus por misericórdia. E Ele nos ouve e nos atende mediante os seus propósitos. Assim sendo, acontece a justiça de Deus imputada em cada ser humano. E justiça essa que não é simplesmente imputada, mas também é comunicável. Comunicável de que forma? A partir do momento que a justiça de Deus ela nos alcança, ela agora vai provocar em nós ações que vai refletir diante da sociedade o nosso caráter e a nossa ética moral diante de todos. Não dá para desassociarmos a nossa ética moral, o nosso caráter, da justiça imputada de Deus em nossas vidas. Quando isso acontece, nós compreendemos que temos agora, mais do que a obrigação, um privilégio. Privilégio esse que é de refletir a imagem de Cristo em nossas vidas diante de todos. Olha só o que o próprio Cristo nos mostra em relação a isso, nos mostrando que a justiça do homem ela é uma justiça injusta, sem fundamentos divinos, pois o próprio profeta Isaías vai nos externar o seguinte, no capítulo 64 e o versículo 6, dizendo o seguinte: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. O profeta está dizendo que não há em nós condições alguma de, através da nossa justiça, merecermos alguma dádiva diante de Deus. Se recebemos essa dádiva de Deus em nossas vidas, não é por nosso merecimento, mas é por graça de Deus sobre cada um de nós. É um presente de Deus para nossas vidas. Olha o que o próprio Cristo, ainda dentro desse raciocínio, vai nos expressar no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 1, quando ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não terei galardão junto do vosso Pai Celeste. Ainda no capítulo 5 e o versículo 20, Cristo vai tratar do mesmo assunto quando diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino do céu. O que é que Cristo está nos dizendo? Que a justiça do homem, a justiça do mundo, é uma justiça de conformidade, é uma justiça de interesse. As pessoas agem de conformidade lhe apraz,
Quantos de nós não já sofremos, ou não já vimos, ou também não já executamos uma injustiça injusta com alguém? Quantos homens e mulheres de Deus estão aí jogados ao chão, jogados ao esquecimento por alguém que agiu injustamente? Mas lembre-se que esse a quem nós muitas vezes tratamos com injustiça, assim como você é um servo de Deus e carece que nós agimos com sinceridade, com integridade, não a minha integridade, não a minha sinceridade, mas a integridade divina posta em cada um de nós. No entanto, meus amados irmãos, que nós possamos compreender isso e exercer essa função de uma forma justa diante de Deus. Não julgar as pessoas, não condenar as pessoas por não gostar do seu jeito, não gostar do seu procedimento. Não, eu não gosto dele porque ele é assim, porque ele prega assim. Nós não temos que nos preocupar com isso, pois ninguém será igual a ninguém. A nossa preocupação é agir com justiça e ter essa justiça com muito desejo dentro de cada um de nós, ansiosos, sedentos, famintos em executá-la. A conclusão de tudo isso, ou a recompensa dessa execução, dessa justiça divina em nossas vidas, Cristo vai nos dizer na última parte do versículo, quando ele diz: porque serão fartos. Por que Cristo usa essa expressão? Porque Deus, ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. E se há em nós fome e sede de justiça, olha o que o próprio Cristo diz no livro de Mateus ainda. Ele diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Cristo aqui nos mostra que a vida humana, ela não é sustentada apenas com pão, com a água material, mas também com o pão e com a água espiritual. Ainda no capítulo 6 do livro de João 35, ele vai dizer o seguinte: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. No entanto, quero aqui concluir dizendo a seguinte expressão: se você é uma pessoa que está ansiosa, desejosa por felicidade e por justiça, saiba que Cristo, ele é a nossa alegria e a nossa justiça. No entanto, ele está de braços abertos, pronto a te receber e te agraciar com essa alegria e com essa justiça. Curta esse vídeo e compartilhe, e que a graça do nosso Deus esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Deus vos abençoe.